Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho. A aula de hoje nós trabalharemos o conceito de trabalho, relação de trabalho, a diferenciação entre relação de trabalho e relação de emprego e também as modalidades de relações de trabalho. Trabalho pode ser compreendido como o conjunto de atividades prestadas por uma pessoa humana para que seja atingido um determinado fim. Essa finalidade pode ser tanto lucrativa como não lucrativa, como no caso do trabalho de um voluntário. Você encontra o trabalho humano em diversas manifestações, como na criação de uma obra de arte, na construção de uma casa, na produção de um produto e também na prestação de diversos tipos de serviços. A relação de trabalho, ela é uma relação jurídico-social onde se tem como elemento central o trabalho humano. Esse conceito de relação de trabalho, ele sempre vem se alterando ao longo do tempo, porque se admitem novas formas, novas modalidades de trabalho. A primeira ideia que eu quero trazer para vocês nessa aula é que o conceito de relação de trabalho, ele é muito amplo. Ele abarca a noção de trabalho do autônomo, como um taxista, de um professor. Está incluso nessa noção a relação de emprego, a relação de trabalho de um estagiário, de um voluntário e até mesmo de um servidor público. Todos esses sujeitos, eles trabalham, eles são sujeitos de uma relação de trabalho. Primeiro ponto que nós vamos destacar na aula de hoje é essa diferenciação entre relação de trabalho e relação de emprego. Eu trago aqui no canto inferior da tela esquerda que esse sinal de alerta. Eu vou combinar com vocês que toda vez que tiver um tema que seja propício a cair nas provas, eu vou colocar esse sinal para sugerir para vocês darem uma atenção especial ao tema. Essa diferenciação entre relação de trabalho e relação de emprego, ela pode ser feita a partir dos elementos fáticos jurídicos que caracterizam a relação de emprego. O artigo 3º da CLT, ele trabalha o conceito de empregado. A partir dele, nós conseguimos extrair 5 elementos fáticos jurídicos da relação de emprego. Esses elementos são fáticos jurídicos porque não basta a previsão formal desses elementos, mas sim a sua verificação na realidade fática para que se caracterize a relação de emprego. Eles são, primeiro, o trabalho prestado por uma pessoa física com pessoalidade, sem eventualidade, com subordinação e com onerosidade. Tendo esses 5 elementos já frescos na cabeça, a gente consegue agora analisar o conceito da relação de trabalho e já tecer a diferenciação. A relação de trabalho, ela corresponde às relações jurídicas por meio do qual uma pessoa executa uma obra ou um serviço correspondente a uma obrigação de fazer, mediante o pagamento de uma contraprestação pecuniária ou não pecuniária, como no caso de um trabalho voluntário. Desse conceito, você já pode ver que não há 3 elementos da relação de emprego, que são a não eventualidade, a subordinação e a onerosidade. Eu trago agora a leitura rápida do artigo 3º da CLT, porque ele é muito recorrente nas provas, principalmente objetivas de concurso, e na primeira fase do exame da ordem. Considera-se empregado toda pessoa física que presta serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. A parte final do parágrafo único também é muito recorrente em provas. Ela dispõe que é vedado qualquer distinção entre o trabalho intelectual, o técnico e o manual. Agora, nós iremos esmiuçar os elementos da relação de emprego, para que, na segunda parte da aula, nós
nós trabalharemos as modalidades de relação de trabalho. Assim, vocês já conseguirão diferenciar a relação de emprego das demais modalidades de relação de trabalho. O primeiro elemento é o trabalho por pessoa física. Logo, por meio dele, se exclui do conceito de empregado a prestação de serviço por pessoa jurídica. Logo, empregado não pode ser pessoa jurídica. Empregado é pessoa física. O segundo elemento é a pessoalidade. Pode até parecer redundante dizer que o trabalho é prestado por pessoa física com pessoalidade, mas na verdade, essa pessoalidade é para mostrar que o serviço é prestado pessoalmente pelo empregado. O contrato de trabalho é um contrato intuito persona, ou seja, ele tem um caráter infugível. Somente aquele empregado, sujeito daquela relação jurídica, é que pode prestar o serviço. Logo, o empregado não pode se fazer substituir, ainda que de forma intermitente, por uma outra pessoa. Esse elemento ele é importante não só para se verificar ao longo da duração do contrato de trabalho o vínculo empregatício, mas também porque quando o empregado falece, automaticamente são cessados o efeito daquele contrato de trabalho, já que esse contrato de trabalho é um contrato intuito persona. Logo, as obrigações decorrentes do contrato de trabalho não são transmitidas para os herdeiros e sucessores daquele empregado falecido. Além disso, o elemento da pessoalidade, ele incide somente sobre a pessoa do empregado, não se aplica para o empregador. Logo, inclusive, para a figura do empregador, já se segue uma diretriz diferente, que é da despersonalização da figura do empregador. É muito comum, inclusive, se ver na prática o empregador na pessoa, como pessoa jurídica. O terceiro elemento é a não eventualidade, também chamada de habitualidade. A não eventualidade corresponde à prestação de serviço de forma habitual, contínua, duradoura. A noção que se quer passar é de caráter de permanência ao longo do tempo. Lembram quando nós trabalhamos o princípio da continuidade da relação de emprego, que tínhamos como regra que o contrato de trabalho é por tempo indeterminado? Essa é uma aplicação prática do princípio. Além disso, a não eventualidade ela é importante para que se diferencie a relação de emprego da relação de trabalho eventual. Diferente do trabalho eventual, o trabalho de emprego, a relação de emprego, ela é habitual, ela é corriqueira. O quarto elemento é a subordinação. A subordinação ela deve ser observada sobre o prisma objetivo. Ela atua sobre o modo de realização da prestação do serviço e não propriamente sobre a pessoa do trabalhador. Logo, o trabalhador se sujeita ao empregador no que tangem às ordens relativas à prestação do serviço. Por fim, o quinto elemento é a onerosidade, ou seja, o salário. O contrato de trabalho é um contrato bilateral, sinalagmático e oneroso. Logo, envolve uma série de prestações e contraprestações recíprocas entre empregador e empregado. O empregador, ele paga o salário ao empregado em troca da prestação de serviço. Agora que já analisamos os 5 elementos da relação de emprego, eu trago a dica que é muito comum, para vocês, que são os 5 elementos caracterizadores da relação de emprego por meio da dica do SHOP. É importante, vocês podem utilizar o SHOP como uma forma de gravar esses 5 elementos, mas também é importante ter cuidado com eles, para não serem induzidos a erro. Por exemplo, um examinador mais criterioso, ele pode cobrar a habitualidade
como com o nome de não eventualidade. E com isso, se vocês não conseguirem fazer essa conexão, podem ser induzidos a erro. Além disso, a doutrina, ela diverge quanto a um possível sexto elemento da relação de emprego, que seria a alteridade. A assunção dos riscos pelo empregador, né, no que tange à atividade empresarial. Esse elemento, ele decorre da teoria do risco da empresa, que compete ao empregador assumir os riscos inerentes à atividade empresarial. Ele seria vedado pelo artigo 2º da CLT o repasse do risco da atividade empresarial ao empregado. Eu trago agora uma questão do exame da ordem de 2010, que cobrou exatamente a letra de lei, né, os 5 requisitos necessários para a caracterização do vínculo de emprego. A resposta é a letra C, que fala sobre a subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade. Eu acho importante destacar para vocês que a letra A e a letra D, elas cobram o requisito da alteridade. Elas não, no que tange à alteridade, não estariam incorreto. A minha dica para vocês é que quando vocês estiverem numa prova objetiva, primeiro busca os 5 elementos previstos na CLT. Caso apareça a alteridade como um sexto elemento, nesse caso eu consideraria a resposta como correta, mas eu não iria de primeira na hipótese que já traga a alteridade, justamente por não ser pacífico na doutrina esse elemento e a CLT não dispor expressamente sobre ele. Além disso, eu acho importante ressalvar também que nessa questão, a letra A e a letra D, que falam justamente sobre a alteridade, elas trazem 2 requisitos, que é a exclusividade e a dependência econômica. Para que se tenha uma relação de emprego, não é necessário exclusividade, tá? A CLT não há previsão quanto a isso. E no que tange à dependência econômica, também não é um requisito da relação de emprego. Logo, o empregado, ele pode ter uma condição, né, social até melhor que o empregador, sem que isso, né, descaracterize uma relação de emprego. Então, vocês têm que ter, né, consolidado aqueles 5 elementos da relação de emprego mais a autoridade. Bom, eu trago agora uma revisão rapidinho, né, sobre os 5 elementos da relação de emprego. Lembrando que relação de trabalho, vou fazer aqui uma jogada com vocês, se vocês conseguem entender. Toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Justamente porque a relação de trabalho é um gênero, na qual lá dentro tem uma espécie que é a relação de emprego. Da mesma forma, uma prestação de trabalho onde se tem uma obrigação de fazer pessoal, mas sem subordinação, não é uma relação de emprego, é uma relação de trabalho autônomo. Uma prestação de trabalho onde se tem uma obrigação de fazer sem pessoalidade e sem subordinação, também não é uma relação de emprego, é uma relação de trabalho autônomo. Por fim, uma relação de trabalho onde se tem uma obrigação de fazer pessoal, subordinada, mas esporádica, não é uma relação de emprego, é uma relação de trabalho eventual. Agora, nós iremos trabalhar as modalidades de relação de trabalho. Iniciaremos agora a trabalhar as modalidades de relação de trabalho. A primeira que eu trago é a relação do trabalho autônomo. O trabalhador autônomo é aquele que presta serviços, habitualmente por conta própria, a uma ou mais pessoas, assumindo os riscos da sua atividade econômica. Na relação de trabalho autônomo, não se tem a dependência ou a subordinação.
A contratação do autônomo pode se dar com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não. E essa contratação, ela afasta a qualidade de empregado. Como autônomo, nós temos variados exemplos, como taxista, um professor particular, coaches, profissionais da construção civil, tatuadores. O importante é você justamente verificar se naquela relação jurídica tem ou não subordinação. A segunda modalidade que eu trago é a relação de trabalho avulso. O trabalho avulso, ele se subdivide em duas espécies, o trabalhador avulso portuário e o trabalhador avulso em atividades de movimentação de mercadorias em geral. Essa segunda espécie, ela pode ocorrer tanto na área urbana ou rural e é necessária a intermediação obrigatória dos sindicatos da categoria. Ela é regida por lei própria, né, que é a Lei 12.023 de 2009. A primeira modalidade que eu trago é o trabalhador avulso portuário. São aqueles que trabalham nos portos, né, no carregamento e na descarga de navios. Nessa relação, há três atores sociais envolvidos: o órgão gestor da mão de obra, o operador portuário, que é o representante do armador do navio no porto, e o trabalhador portuário avulso, que geralmente são os estivadores, os conferentes, vigias, arrumadores. A Lei 12.815 de 2013, ela regula a relação do trabalho avulso portuário. E, a partir dela, foi determinado que o órgão gestor de mão de obra seria o responsável pelo gerenciamento e pela escalação do pessoal avulso nessa carga e descarga, né, dos navios. Antigamente, esse gerenciamento era feito pelo sindicato. Nessa relação de trabalho, não existe um vínculo permanente entre o trabalhador avulso e o tomador de serviços, apenas uma relação autônoma de trabalho, na qual o órgão gestor ele atua para gerenciar, né, o escalamento dos avulsos, que são previamente registrados e treinados em relação à carga e descarga desses navios. O trabalhador avulso, embora ele mantenha uma relação de trabalho no porto organizado, não há um vínculo de emprego entre o trabalhador avulso e o órgão gestor de mão de obra, nem entre o trabalhador avulso e o armador. O trabalho avulso, a Justiça do Trabalho, ela é competente para julgar, né, as ações que envolvam os trabalhadores avulsos. Além disso, o artigo 7º da Constituição, ele assegura a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício, né, o empregado, e o trabalhador avulso. Esse artigo, ele é comum em provas objetivas. A terceira modalidade que eu trago é o trabalho eventual, que é aquele trabalho prestado em caráter esporádico, né, temporário. Normalmente não está relacionado à atividade fim da empresa. É comum em profissionais da área da construção civil, como pedreiro, pintor, bombeiro hidráulico. De cara, já dá para verificar que, como eu disse na parte anterior da aula, que não se pode verificar uma relação de emprego, né? Porque o trabalhador eventual, ele não tem, né, o elemento da habitualidade necessária para o vínculo empregatício. O trabalho voluntário, ele é regido pela Lei 9.608 de 98, na qual considera como serviço voluntário a atividade não remunerada, a título gratuito, prestada a uma entidade pública de qualquer natureza ou também para entidades privadas, desde que essas entidades privadas elas não tenham fins lucrativos e tenham objetivos cívicos, culturais, educacionais,
Todos esses elencados, né, no artigo 1º da lei. Como exemplo, nós temos os Médicos Sem Fronteiras, o Greenpeace, entre outras, né, organizações. O trabalhador voluntário, em que pese ele preste o serviço a título gratuito, ele poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente ele tiver que, né, arcar ao longo do desempenho das atividades. E também é necessário que seja celebrado um termo de adesão entre a entidade e o prestador do serviço voluntário. O estágio também é uma modalidade de relação de trabalho, regida pela Lei 11.788 de 2001. O estágio ele é um ato educativo escolar supervisionado. Esse termo ele é muito recorrente em provas. E, para sua configuração, é necessário que o estagiário, o educando, o estudante, ele frequente instituições de ensino superior, médio ou fundamental. No caso do fundamental, tem que ser nos anos finais do ensino fundamental. A relação de estágio ela é composta normalmente por 3 atores sociais: o estagiário, a instituição de ensino e a parte concedente. A parte concedente é aquela que toma o serviço. Pode ser uma pessoa jurídica de direito privado, como um escritório de advocacia, uma clínica ortodôntica. Pode ser uma instituição da administração pública, como um tribunal, um hospital público, ou também pode ser profissionais liberais de ensino superior, como um advogado ou um dentista. Além desses 3 atores sociais, a relação de estágio ela também pode ser composta por um 4º ator social, que seria o agente de integração. Contudo, em relação a esse 4º ator, é facultativa a sua presença. Nas relações de estágio, né, da área jurídica, é muito comum se encontrar esses agentes de integração, como o CIE, que eles podem ser tanto públicos como privados. E eles atuam, né, com o propósito de aperfeiçoar o instituto do estágio. O estágio, ele não cria um vínculo empregatício, por opção legal. Além disso, existem alguns requisitos de validade. O primeiro é a matrícula e frequência regular em instituição de ensino superior, médio ou nos anos finais do ensino fundamental. Além disso, é necessária a celebração de um termo de compromisso entre o educando, a parte concedente e a instituição de ensino. Também é necessário a compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso. Por fim, é necessário também o acompanhamento do estagiário por um professor vinculado à instituição de ensino e também por um supervisor da parte concedente. O estágio ele tem a duração máxima de 2 anos, exceto para os estagiários que possuem alguma deficiência. Nesse caso, não há prazo máximo. Ao fim do período de cada ano, é assegurado ao estagiário recesso de 30 dias. Caso o período de estágio seja inferior a 1 ano, o período de recesso será proporcional. Além disso, para os estagiários que recebam uma bolsa, há previsão de que esse recesso será também remunerado. Além disso, o artigo 17 da Lei 11.788 de 2008 também prevê a reserva de 10% das vagas de estágio oferecidas pela parte concedente para os estudantes portadores de deficiências, né, necessidades especiais. Também há uma jornada especial para o estagiário. Para aqueles que são de ensino fundamental, a previsão da jornada de trabalho é de 4 horas diárias ou 20 semanais. Já para os estagiários de ensino superior e médio, a jornada de trabalho são de 6 horas diárias ou 30 horas semanais. Além disso,
Caso a parte concedente ela mantenha os estagiários em desconformidade com a Lei 11.688 de 2008, será caracterizado o vínculo de emprego para todos os fins laborais e previdenciários. E a parte concedente também será penalizada, de forma que não poderá receber estagiários por 2 anos. Por fim, eu trago a última modalidade de relação de trabalho, que é a institucional, que é aquela onde se tem como sujeito o trabalhador estatutário, o servidor público. Para essas relações de trabalho, não se aplica a CLT. Os servidores possuem um regime jurídico próprio, que irá variar de acordo com o cargo exercido e o ente público vinculado. Logo, não há normas uniformes para todos os servidores do país. Para exemplificar, eu trago a Lei 8.112 de 90, que traz o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Essa lei, em que pese seja do âmbito federal, ela não se aplica a servidores do Estado e do município, exceto se no regime jurídico desses servidores se remeta à Lei 8.112 de 90. Além disso, é importante distinguir o trabalhador estatutário dos empregados públicos. Os empregados públicos não são servidores. Embora eles integrem a administração pública, a eles são aplicados o regime seletista, como, por exemplo, empregados de estatais. Bom, agora nós faremos alguns exercícios para praticar o que aprendemos na aula de hoje. O primeiro que eu trago é da banca, do exame da ordem, de 2014. É um caso concreto no qual a empresa firma um contrato de trabalho com o Paulo, pelo qual ele prestaria consultoria e suporte de serviços técnicos de informática a clientes da empresa. Para tanto, Paulo receberia 20% do valor de cada atendimento, sendo certo que trabalharia em sua própria residência, realizando os contratos e trabalhos por via remota ou telefônica. Paulo deveria estar conectado durante o horário comercial, de segunda a sexta-feira, sendo exigida sua assinatura digital, pessoal e intransferível para cada trabalho, bem como exclusividade na área de informática. Sobre o caso sugerido, assinale a afirmativa correta. Nesse caso, nós podemos verificar que o Paulo recebe uma contraprestação pelo serviço prestado, que são os 20% do valor de cada atendimento. Ele tem que estar conectado durante o horário comercial de segunda a sexta-feira, ou seja, tem a subordinação e também o elemento da habitualidade. E, além disso, é exigida a sua assinatura digital, que é pessoal e intransferível para cada trabalho. Logo, também se verifica o elemento da pessoalidade. Então, a letra correta é a letra D, que diz que Paulo é empregado da empresa, pois estão presentes todos os requisitos caracterizadores da relação de emprego. A segunda questão é do ano de 2013, também traz um caso concreto, onde Adriana submete-se a um ato educativo supervisionado, que também é chamado de estágio, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o trabalho produtivo daqueles que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, educação profissional, ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental. Logo, pode-se dizer que a Adriana é uma estagiária. A questão, ela traz exatamente a definição do conceito de estágio. A próxima questão é do ano de 2012. Segundo expressa previsão em nossa ordem jurídica, assinale a afirmativa que indica o trabalhador que possui igualdade de direitos com os que têm vínculo empregatício permanente. Vocês lembram? A gente trabalhou isso no slide sobre o avulso. É o artigo 7º da Constituição
que assegura a igualdade de direitos entre o empregado e o trabalhador avulso. Essa questão, ela traz, né, a letra de lei. A próxima questão, nós já fizemos também, que ela traz, né, os requisitos que caracterizam o vínculo de emprego. Trouxe novamente só para a gente revisar, que são subordinação, não eventualidade, onerosidade e pessoalidade. O artigo 3º da CLT. A próxima questão é um caso concreto no qual o Ciro trabalha como taxista para uma empresa que explora o serviço de táxi de um município. Sendo o automóvel utilizado em serviço por Ciro de propriedade da mencionada empresa. Em face dessa situação, Ciro Essa questão é interessante, porque normalmente taxista ele é enquadrado como trabalhador autônomo, né? Ele próprio assume os riscos da atividade, logo ele não tem uma subordinação. Contudo, nessa questão, ele enquadra o Ciro como um empregado. Por quê? O Ciro ele trabalha para uma empresa que explora o serviço de táxi e também o Ciro ele depende da empresa porque é ela que fornece o automóvel para que ele possa trabalhar. Logo, o Ciro ele é um empregado. A próxima questão, ela trata que, muito embora a prestação de serviços a título oneroso seja realizado fora do estabelecimento, ficará caracterizada a relação de emprego se o trabalho for externo, mas não eventual, ostentando as características da subordinação e da pessoalidade, externo e não exclusivo, mas o prestador comunicar-se por meio eletrônico mensalmente com o tomador dos serviços, externo e não exclusivo, mas o prestador comunicar-se por meio eletrônico a cada 15 dias com o tomador de serviço, executado no domicílio do trabalhador, embora de forma eventual, mas podendo ser substituído por outras pessoas da família. Não, né? Essa questão é importante a gente trabalhar ela porque ela trabalha com o artigo 6º da Constituição, que não distingue o trabalhador, o teletrabalho, né, que é o trabalhador que trabalha fora das dependências da empresa, né, na sua residência, do trabalhador que trabalha dentro da empresa. Logo, a letra correta é a letra A, que fala que ficará caracterizado o trabalho se ele for externo, mas não eventual, e ostentando características de subordinação e pessoalidade, trazendo aí os 3 elementos da relação de emprego. Bom, a aula de hoje chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo por meio do Instagram, tá bom? E agora eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas. Até lá!